Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 33 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre os territórios étnicos e também culturais. Os objetivos da nossa aula de hoje são identificar e descrever os territórios étnicos culturais existentes no Brasil e em Santa Catarina, como uma questão das terras indígenas. Vamos conhecer também as heranças e os costumes deixados pelos índios, comparar as questões passadas com as questões da atualidade. Então, para início de conversa, início da nossa aula, nós sabemos que o nosso país ele foi colonizado por diversas etnias. Entre essas, houve essa miscigenação dos brancos, pretos, índios e pardos também. E nasce, no caso, a população brasileira. Na aula de hoje, veremos um pouquinho mais sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Os povos indígenas aqui no Brasil. De acordo com o censo do IBGE, há mais ou menos 896.917 indígenas no país, sendo esse o total, cerca de 60% vive em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desse número, 324.834 eles moram nas cidades eles já migraram, e 572.083 eles ainda permanecem nas áreas rurais. A região norte do país, que seria ali Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Amapá, Roraima, estado norte, a região norte, é a que possui maior população indígena do nosso país. Segundo dados do Instituto Socioambiental, ISA, as tribos que mais se destacam são geralmente os Guaranis, Caigangue, Macuxi, Terena, Yanomami, Pataxó, Xavante, entre outras etnias indígenas que existem. Há uma diversidade dessa população. E sobre a cultura indígena, que a gente sempre está presente, tanto nos meios de comunicação, quanto nos nossos livros didáticos, a cultura indígena ela é diversificada, pessoal, e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito também de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos elas compartilham o modo de vida, os rituais, a organização social, algumas semelhantes e algumas também são diferentes. De modo geral, os índios do Brasil, eles vivem em habitações coletivas, eles compartilhando, no caso, as ocas ou até mesmo malocas, como são conhecidas. E elas são feitas geralmente de madeira ou de palha. Então aqui nós temos um exemplo do estilo de moradia dos indígenas e ainda permanecem. Então nós temos aqui a maioria de palha e algumas ali, que está em uma foto em preto e branco, já utiliza mais a questão da madeira mesmo para sua construção. Utilizam barro também por dentro para deixar mais fixo, mais firme essa residência, esse estilo de moradia. E desde aquela época, desde o período de colonização até hoje, eles preservam costumes milenares. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões, então não é dividido, não tem um quarto, um banheiro, uma cozinha. Geralmente eles abrigam várias famílias. A divisão de tarefas ela é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens eles ficam encarregados da caça, do território, das construções, de cuidar mesmo daquela tribo. Já as mulheres, elas são encarregadas do plantio, também da colheita de alimentos, além de cuidar das crianças, de produzir os utensílios,
adornos e também cuidar, né, da tribo, cuidar das crianças indígenas que ali nascem, ali ficam. Nós temos aqui um exemplo do trabalho do homem, que é geralmente voltado para caça, ainda com instrumentos bem rudimentares, utilizam arco e flecha, utilizam machados ainda confeccionados por eles. E nós vamos ter também o trabalho das mulheres. Basicamente, as mulheres cuidam da tribo, zelam pela questão do trabalho mesmo doméstico, trabalho de casa, da alimentação, a criação dos filhos, dos índios. Tem toda uma divisão bem clara desses trabalhos, essa divisão tanto de homens quanto mulheres, eles têm obrigações, mas são funções bem distintas nessa sociedade. E também nós vamos ter a questão da arte indígena, como é que funciona a arte deles. A arte indígena, ela é extremamente rica e ela se manifesta, no caso, na música, na dança, na arte plumária, que é a questão das penas, na cestaria, na cerâmica, também na tecelagem e na própria pintura corporal, que se torna uma arte. O uso das cores e de certos materiais geralmente estão relacionados com os ritos de passagem, as celebrações agrícolas e, enfim, tudo que eles celebram no cotidiano deles. Entre essas tribos, no caso do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que ela emprega, no caso, um número de formas geométricas para compor esses utensílios domésticos. Então, os índios, eles têm uma própria forma de arte, um próprio modo de vida, uma organização da sociedade deles diferente, e a arte deles também é bem diferenciada. Nessa diversidade do artesanato e da arte indígena, a gente vai ter a questão dos cocais deles, que eles utilizam, são confeccionados por penas de aves, utilizam também outros adornos, como por exemplo um animal morto, utilizam as presas, os dentes desses animais, utilizam o couro animal. Então para eles é tudo provindo da natureza e tudo eles utilizam também da natureza, como é por exemplo o cocar deles. Temos a questão da cestaria, a cestaria que eles produzem e já é bem visto nas cidades, porque eles podem produzir na tribo, morar em áreas mais retiradas, em áreas rurais, porém a questão da venda eles trazem para os centros urbanos, para áreas urbanas. Questão de cestaria, utilizam palhas, a questão daquele broto da banana, tudo isso, casca de árvore, eles utilizam para fazer a cestaria deles, a questão da confecção desses cestos que nós temos aqui. A questão das cores também são utilizadas, não tintas assim normais, mas são pigmentações de folhas, enfim, eles têm toda uma técnica, que além de ser trançado, uma questão da pintura também é diferenciada do que numa indústria, por exemplo. Vamos ter a questão da cerâmica deles, que é bem diferente, confeccionada à mão. A questão de queima desse material é utilizado fogueiras. Então, é bem rudimentar ainda. Nós não podemos dizer que eles são tão tecnológicos assim. Não há uma indústria para isso. Mas são todos artesanatos, são todos feitos à mão, são todos manuais. Então tem que valorizar porque é uma diversidade que é produzida pelos índios. Dentro dessa cultura, dentro dessas curiosidades, desse artesanato, a gente tem uma herança que também foi deixada por eles. O povo brasileiro, ele tem vários costumes que foram herdados, né, dos seus antepassados, e principalmente costumes que foram herdados dos indígenas. Entre eles, destacam-se o uso da rede de dormir. Então, se você tem uma rede aí em casa e você gosta de dar um cochilinho, saiba que esse costume veio dos índios. A questão de dormir
em redes é uma herança deixada e ainda continua pelos índios. A utilização do milho, que eles também plantam e também utilizam na sua alimentação. A questão da mandioca também é produzida e consumida por eles. O próprio guaraná, que é um fruto nativo, geralmente lá da Amazônia, também foi descoberto, foi feito. Hoje nós utilizamos como guaraná, enfim, como o refrigerante guaraná. Mas ele é uma fruta e já era utilizada por eles e se torna uma herança também para nós. E a questão também de comer diversas frutas também é uma herança deixada por eles, né? Que é utilizada até os dias atuais. O emprego de várias ervas medicinais. Você está com uma dor de barriga e você precisa tomar um chá de hortelã. Saiba que esse costume, esse hábito é deixado pelos índios, também é uma herança cultural. As técnicas de fabricação de canoa, das jangadas, os artefatos de palha e também de cipó, o uso da queimada nas roças, quando é queimado um certo perímetro, para depois fazer o plantio, também são heranças que foram cultivadas, arrumadas pelos índios e nós utilizamos até os dias de hoje. Então, podemos dizer que todo esse conjunto de elementos são heranças culturais deixadas pelos indígenas. Que nós temos algumas heranças indígenas, como a questão da canoa. A fabricação deles é mais rudimentar. A questão da mandioca, ou como é conhecida em diversas regiões brasileiras, macaxeira, também veio deles. A rede, o guaraná, o que a gente toma de alimentação e de hábito, costumes que nós temos um chazinho, foram trazidos pelos indígenas. E dentro dessa população indígena, Santa Catarina geralmente recebeu muitos imigrantes europeus, mas nós também temos uma herança indígena, uma população indígena que viveu aqui em Santa Catarina e que ainda tem em algumas regiões pequenas tribos indígenas. Então nós vamos ter a população indígena do estado de Santa Catarina, ela é composta por 3 distintos grupos, étnicos indígenas, que são os caigangues, os xoclens e os guaranis. Atualmente, os guaranis eles ocupam a sua maior parte pequenas extensões de terras que não ainda estão regularizadas. E a maioria dessa etnia guarani, ela vive em partes da região do litoral, mas, como eu falei para vocês, são áreas que eles habitam, que eles vivem, mas não são reconhecidas oficialmente pelo governo do estado. Nós vamos ter também os xoclens, que eles vivem em apenas 2 terras indígenas, uma na região do Alto Vale do Rio Itajaí e ao norte do estado, até mesmo aqui próximo, nós temos uma pequena tribo do xoclen. E os caigangues, que ocupam atualmente 5 terras indígenas, que é na região oeste do estado. Segundo o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, CEPIM, ele é um órgão que ele tem a finalidade de promover as políticas públicas que contemplem esses povos indígenas no nosso estado e que também fomentam a igualdade dos direitos desses povos para garantir o exercício da cidadania. Segundo o CEPIM, aqui em Santa Catarina, a gente tem mais ou menos 13.821 indígenas em todo o território catarinense, são 28 terras indígenas e 57 aldeias mais ou menos, e 3.019 famílias que elas estão distribuídas ao longo de 20 municípios catarinenses. Nós temos aqui uma localização no nosso mapa das terras indígenas aqui no estado. Então percebam aqui na legenda que o nosso triângulozinho amarelo representa a tribo Guarani. Nós vamos ter também o quadradinho que vai representar os Caigangue
E também o nosso círculo em verde, que vai representar a tribo Xoclen, essa etnia. Então, a maioria, nós temos ali em Chapecó, em Toldo do Imbu, a gente vai ter nessa área aqui a predominância de povos caigangues. Já na parte do litoral, como eu falei, nós vamos ter as tribos Guarani, essa etnia. Porém, essas terras ainda não são reconhecidas pelo governo do estado. E na parte verde, aqui em Bugio e Toldo, a gente vai ter o Xoclen, que está mais aqui no norte do estado, até bem próximo da nossa cidade aqui de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Mafra. Esses povos indígenas catarinenses, eles demonstram que a opção é manter vivo, no caso, coletivamente, essa ideia ainda de tribo, as suas comunicações, a sua ancestralidade. Sendo assim, cabe às políticas públicas, as políticas do Estado, as políticas da cidade, em contemplar e estar atento à história desses povos. Entender como eles resistiram e relacionar como os não indígenas é uma chave no caso de compreendê-los e também de preservar a mitologia, a singularidade dessas etnias. Então, nós vemos sempre que Santa Catarina predominou essa colonização europeia. Por isso, nós temos muitas cidades que têm traços europeus, como a nossa cidade aqui, São Bento do Sul. Porém, nós não podemos esquecer dos nossos primeiros habitantes, que foram os indígenas. E que, por mais que eles são pequenas tribos, que eles estão em um número menor, nós temos que valorizar ainda essa herança cultural, porque eles fazem parte da primeira população brasileira. Se não fosse eles, não teria dado uma origem dessa diversidade, dessa miscigenação dos povos brasileiros. E agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre o território étnico, principalmente aqui em Santa Catarina, nós vamos à nossa atividade sobre a aula de hoje. Nós vamos precisar do nosso caderno, nosso lápis e também da nossa borracha. Até a próxima aula, pessoal!